Em visita ao gabinete do deputado Chico Preto, Ronaldo André, presidente do Centro de Vida Independente do Amazonas, concedeu uma entrevista exclusiva contando sua experiência, os desafios e avanços dos direitos das pessoas com deficiência. Olha, tudo foi motivado por uma experiência pessoal de um acidente que eu tive em 88 e onde eu fiquei paraplégico, e com o passar dos anos a gente foi vendo a necessidade de algumas mudanças e a partir disso a gente vem trabalhando na efetivação da garantia do direito da pessoa com deficiência no estado do Amazonas. E felizmente no final de dezembro do ano passado a gente teve também a grata satisfação de ser eleito para coordenar e presidir o Conselho Nacional dos Centros de Vida Independente do Brasil. Então a gente passa a ter uma responsabilidade maior, uma visão macro da realidade, e o nosso objetivo é esse: garantir a efetivação do direito da pessoa com deficiência em todos os níveis, em todos os serviços que são ofertados para esse segmento na sociedade. Qual é a realidade em Manaus para quem possui algum tipo de deficiência? Olha, a nossa realidade não é muito boa não, até porque eu participei de 2 a 10 de março em Buenos Aires de um curso sobre monitoramento do direito da pessoa com deficiência, onde nós tivemos a participação de 8 países da América Latina. E a gente fez o levantamento dos dados de como estava a situação no Brasil. E eu fiquei com a responsabilidade de 17 estados, e dentre eles o estado do Amazonas, até porque é onde eu vivo, então ficaria muito mais fácil eu apresentar um relatório sobre isso. E a gente percebe que efetivamente muito pouco tem sido feito. A gente tem uma preocupação muito grande porque começam a nascer programas assistencialistas, e é exatamente aquilo que a gente está fugindo. Claro que se a gente pegar a realidade de 10 anos atrás para hoje, claro que mudou muita coisa, melhorou muita coisa, mas a gente não tem que parar de ver as coisas dessa maneira. A gente tem que ver a partir do momento que se criou uma política de atenção à pessoa com deficiência, e a partir daí a gente teve muito tempo lá atrás para amadurecer, e no momento da criação a gente tem que trabalhar uma nova perspectiva de executar essa política. O estado do Amazonas ele tem um índice mais elevado, não só o estado do Amazonas, a região norte como um todo e nordeste tem um índice muito mais elevado de pessoas com deficiência. O censo de 2010 populacional mostra que houve um aumento de 9,5%, ou seja, em 2000 a gente tinha 16% de pessoas com deficiência na população. Hoje nós temos 24,5% de pessoas com deficiência na população. Quer dizer, é um número significativo para a gente. Se a gente parar para perceber que houve muita coisa que foi criada, muita legislação de garantia de direito, a gente percebe que efetivamente isso não está chegando na ponta. É possível usar uma única fórmula para atender todos os tipos de deficiência? Você tem que respeitar a especificidade da deficiência, que hoje elas são divididas em física, visual, auditiva, mental, que hoje já não se chama mais deficiência mental, ela foi substituída por deficiência intelectual. Nós temos a doença mental, que é considerada uma deficiência, mas não é a deficiência mental antiga que se conhecia, por exemplo, síndrome de Down, autismo. Essas deficiências consideradas mental antigamente, hoje são chamadas de deficiência intelectual. E a doença mental hoje é esquizofrenia, transtorno bipolar, então tem várias, depressão, isso é doença mental. Então é muito importante a gente trabalhar dentro de cada especificidade, senão a gente vai cometer um erro histórico. É por isso que a gente até hoje não conseguiu alcançar. Então nós temos um grande problema para empregar pessoas usuárias de cadeira de roda, o pessoal chama de cadeirante. É muito difícil, porque o empresário, para cumprir a lei de cota, ele tem que contratar uma pessoa com deficiência descrita no decreto 5.296, que passa por essas deficiências que eu falei agora. Para ele é muito mais fácil contratar uma pessoa com deficiência visual que tem comprometimento de um olho só, que chama monocular, porque ele não precisa basicamente adaptar nada para receber.
Para ele é muito mais simples contratar uma pessoa com deficiência auditiva, que no máximo ele vai necessitar de um intérprete de Libras. Agora, ele contratar um cadeirante, ele vai ter que adaptar, principalmente a questão arquitetônica da empresa dele. Então, ele não quer investir nisso. E aí vem a dificuldade. Então, você percebe hoje no distrito industrial um número muito ínfimo de contratação de pessoas usuárias de cadeira de roda. No que diz respeito às políticas públicas, é possível construir algo que atenda a todos? É possível se criar, sim, uma acessibilidade que contemple todos. O decreto 5.296, quando ele fala da acessibilidade arquitetônica e urbanística, e é um capítulo mais extenso do decreto da acessibilidade, ele engloba telefonia, acessibilidade arquitetônica, cinema, lazer, sinalização tátil, rampas. Então, educação, ele envolve um contexto muito amplo da questão da acessibilidade arquitetônica e urbanística, inclui lá dentro essas situações. Muito bem. A questão específica do lazer, é possível fazer uma acessibilidade respeitando a todos. Por exemplo, nós temos que considerar, por exemplo, que a pessoa com nanismo, conhecida como anão, ela é uma pessoa com deficiência. Ela tem uma estatura bem menor, correto? Se a gente prestar atenção, a altura de uma pessoa com nanismo é mais ou menos a altura padrão de uma pessoa usuária de cadeira de roda. Uma pessoa sentada numa cadeira chega a ser praticamente o mesmo padrão de uma pessoa com nanismo. E lá na norma técnica diz qual é a altura do balcão de atendimento. Cabine telefônica. As pessoas atenderam o decreto criando telefones para surdos. Ok, resolveu o problema da acessibilidade. Por outro lado, o orelhão chamado, o cadeirante não alcança. Mas tem um padrão de orelhão em que o cadeirante acessa e que é o mesmo telefone que a pessoa com nanismo vai acessar. A pessoa obesa, dependendo da restrição de mobilidade dela, ela está contemplada dentro do decreto. Chama mobilidade reduzida. Então, olha só, é uma acessibilidade, a gente está falando de uma acessibilidade para todo mundo, hein? A gente não está falando de uma acessibilidade só para o Ronaldo André cadeirante, ou qualquer usuário de cadeira de roda. Um idoso que está com problemas de locomoção está sentado numa cadeira de roda. Então, a deficiência ela pode ser permanente ou temporária. E essa acessibilidade universal ela tem que ser contemplada na perspectiva em que, independente da situação que você se encontre, você tem que acessar esse direito. O decreto ele diz que os locais reservados para pessoa com usuário de cadeira de roda deveriam estar sinalizados, distribuídos aleatoriamente, de maneira que não sejam locais segregados. Porque incluir não é tu criar um local específico e jogar todo mundo lá no canto, isso é segregação. Inclusão é você colocar uma pessoa no meio de todas as outras pessoas e eu não ser mais visto como uma pessoa diferente. Mas quando olharem para mim, eu sou uma pessoa igual a todas as outras que estão sentadas, porque eu estou no meio de todos. Supondo que eu me acidente, a quem eu devo procurar? Que tipo de ajuda? Onde eu encontro apoio? O Centro de Vida Independente do Amazonas, a instituição que nós fundamos, no início da entrevista eu te falei sobre isso, lançou agora, no dia 2 de abril, a cartilha Quebrando Barreiras à Acessibilidade na Prática, onde a gente contempla que fala da acessibilidade em todas as perspectivas, porque a acessibilidade hoje ela é vista de uma maneira muito deturpada. E a gente traz aqui, cada assunto de acessibilidade, a gente vem falando sobre as legislações e quais são os mecanismos que possibilitam você acessar esses direitos. E aqui nós temos também a questão da prevenção a deficiências e aonde você acessar esses direitos. E você veio também preocupado em trabalhar com a rede, onde ela é muito ampla e não é só o CVI que faz esse trabalho. O CVI colocou o telefone, endereço e nome de todas as instituições não governamentais e governamentais que prestam algum tipo de serviço à pessoa com deficiência. Por exemplo, eu vou citar aqui a ADVAN, Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas. O próprio nome já diz, deficiente visual. Então não tem por que você levar uma pessoa com deficiência visual numa instituição que trabalha com deficiência física. Até porque aquela pessoa precisa saber de todos os direitos, precisa saber de que maneira ela deve trabalhar a sua deficiência, quais são as alternativas para ela ter uma inclusão de novo na sociedade, quais são os cursos de capacitação que ela pode ter acesso. Então eu oriento você a
Primeiro, buscar uma instituição que tenha uma identidade com a situação que está se passando, com o tipo de deficiência que se enquadre, e caso não seja possível, esteja longe, haja um problema de mobilidade, procure dentro da cartilha uma que esteja mais próxima da residência. Não vou colocar você, vamos colocar uma pessoa hipotética. A pessoa que a gente está citando, ela possa ter uma instituição perto da sua casa. E ela, inicialmente, busque essa instituição. Provavelmente, com certeza, aí dentro vai ter alguma instituição dentro da casa de alguma pessoa na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, que a gente colocou as instituições dos demais municípios do estado do Amazonas. O CVI atende 6 municípios e a gente orienta que o serviço seja buscado dentro do próprio município. Recentemente, a Assembleia Legislativa do Amazonas criou uma comissão especial para consolidar e atualizar toda a legislação, facilitando ainda mais o conhecimento, o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência. Como se deu a participação do CVI nesse processo? Especificamente com o deputado Chico Preto. Nós temos aí uma história. O CVI, quando o deputado era vereador, o CVI pediu a ele que entrasse com um pedido de utilidade pública. É importante deixar bem claro que o CVI não tem nenhuma vinculação institucional com o deputado. A nossa vinculação institucional, que eu quero dizer, é vinculação política. A nossa vinculação com o deputado é institucional, a partir do momento que ele é um parlamentar, em que nós devemos acessar os parlamentares para que eles consigam buscar alternativa para implementar a política de atenção à pessoa com deficiência. Nesse sentido, nós buscamos o deputado Chico Preto, na época enquanto vereador, e nós tivemos a felicidade de ser contemplado e foi aprovado o projeto de lei em que o CVI passava a ser utilidade pública. A partir daí, a gente criou um canal de comunicação com o deputado. Uma identidade, até pela seriedade do trabalho dele e a boa vontade dele com o segmento, e a gente começou a demandar algumas situações para ele, e aí a gente avançou bastante. Nós temos algumas histórias de sucesso com o gabinete do deputado Chico Preto, e essa é a mais recente, e talvez acredito que seja uma das mais importantes, um dos passos mais importantes que nós estamos dando em direção a essa inclusão. Veja, a consolidação da legislação é muito importante, porque aí, por exemplo, na cartilha você vai perceber que nós temos mapeado a legislação internacional, federal, estadual e municipal. Nós temos uma centena de legislações estaduais que se referem à garantia de direitos, passando por toda a área, educação, transporte, tudo que você imaginar. E a gente percebe que as mais antigas estão completamente desatualizadas. São legislações assistencialistas. Hoje nós temos uma perspectiva diferente. O Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós tivemos, além de colocar esse documento em funcionamento, ele foi ratificado com status de emenda constitucional, previsto pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, onde diz que se você conseguir aprovar com determinado quórum nas 2 casas legislativas, ele passa a ter status de emenda constitucional. E nós conseguimos dessa maneira. A partir daí, nada mais pode ser criado que não esteja em consonância com esse documento. Porque nós temos um exemplo aí de São Paulo, por exemplo, que fez a consolidação, mas na verdade você pegou a legislação, transcreveu para um documento só e trouxe todos os problemas que tinham anteriormente. Consolidou tudo numa coisa só, mas não atualizou. Então esse trabalho que será desenvolvido, ele vai rever todas as legislações, vai revogar o que tiver errado, vai atualizar o que precisa ser atualizado, de maneira que não deixe de desconsiderar tudo aquilo que já foi feito, mas de maneira que seja atualizada em consonância com a legislação e, consequentemente, dentro da legalidade, por se tratar de um documento e uma emenda constitucional. Então, Ronaldo, se alguém estiver interessado, curioso, querendo conhecer mais o trabalho do CVI, quem ela deve procurar, onde, o que você pode dizer? As pessoas que tiverem interesse em buscar o nosso serviço, ainda que não seja para um atendimento específico, mas conhecer e ter acesso à cartilha, vale ressaltar que a cartilha é gratuita, você não paga absolutamente nada por ela. Você busca o CVI na rua Acari, número 50, no conjunto Atílio Andreasa, Japim, fica atrás da Ubra. É conhecido como o antigo conjunto da Suframa. Lá no CVI nós temos atendimento de fisioterapia,
de fonoaudiologia, serviço social, terapia ocupacional, psicologia, paradesporto. Nós temos 2 equipes de basquetebol em cadeira de roda que muita gente já viu a gente treinando. Fomos campeões regional, campeão amazonense. E a gente se coloca à inteira disposição para orientar aqueles que precisam de orientação, para aceitar inclusive voluntários, pessoas que tiverem interesse em de alguma maneira ajudar o serviço do CVI, que é uma instituição não governamental, sem fins econômicos. E aí a gente, graças a Deus, tem a sorte de sempre estar encontrando parceiros, voluntários e também ajudar financeiramente. As pessoas não precisam necessariamente tirar dinheiro do bolso. Existe um mecanismo hoje de você fazer doação a partir do seu imposto de renda para o fundo da criança e adolescente. Você vê como atende crianças com deficiência e sem deficiência. A gente é inscrito no conceito da criança e do adolescente. Você pode, no final do ano, um empresário, pessoa física, fazer a intenção de doação de um percentual do seu imposto de renda que você já pagaria para o leão. Você dizer, não, eu quero doar uma parte desse meu imposto para uma instituição governamental. Se não for para o CVI, doe para qualquer instituição que você tiver mais identidade. Mas é importante a gente criar essa cultura de contribuir com esses trabalhos que são aí extremamente relevantes. E aí eu não falo mais em nome só do CVI, mas eu falo em nome de todo o movimento em que a gente tem muita dificuldade de conseguir manter o nosso serviço. Mas eu termino agradecendo essa oportunidade, essa entrevista, e dizendo assim, nos procurem, estamos à disposição e temos muito trabalho pela frente e contamos com todos vocês. Obrigado.